tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Dia Mundial da Luta contra a SIDA, nova jornada de sensibilização em torno de uma doença para a qual continua a não existir. Moçambique, as autoridades estão a investigar 2 casos suspeitos da variante Omicron. Connosco no estúdio está Mathieu Leroy na realização. E de imediato, as notícias. Abrimos com a atualidade internacional. Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Como todos os anos, hoje assinala-se esta jornada de sensibilização em torno de uma doença para a qual continua a não existir vacina. De acordo com a ONU-SIDA, em 2020, 680 mil pessoas morreram com doenças em L com a SIDA, a epidemia tendo provocado mais de 36 milhões de mortos desde que começou a disseminar-se no início dos anos 80. Esta doença é todavia mais antiga do que se poderia supor. Foi detectada pela primeira vez em 1906 na atual RDC e em 1924 em Angola, acabando por chegar aos Estados Unidos em 1981 antes de se espalhar pelo mundo fora. Ana Abcacis, médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, que está atualmente a investigar em Angola este aspecto, refere-se à forma como a doença acabou por alastrar. Houve uma série de fatores que contribuíram para a propagação ou potenciação da transmissão do vírus, que incluíram, por exemplo, o aumento da mobilidade das populações, o crescimento de Kinshasa como cidade. Portanto, tudo isso, aquele aumento de mobilidade que se deu ali naquela altura, contribuíram as movimentações, etc., a construção de linhas férreas, etc. Portanto, tudo isso foram fatores que contribuíram para o aumento da transmissão do vírus. Também novos fatores de risco que surgiram, o aumento do trabalho sexual. Pensa-se também que as campanhas de vacinação em massa na altura possam ter contribuído para isso, ou campanhas de tratamento com medicamentos por via endovenosa. Portanto, há uma série de fatores que todos combinados terão contribuindo então para a propagação da epidemia. O vírus circulava ali e sabemos que há várias exportações do vírus a partir da República Democrática do Congo para outros locais do globo. Para os Estados Unidos vai o subtipo B, que foi exportado para o Haiti, depois para os Estados Unidos e depois nos Estados Unidos começa a transmitir-se. Era Ana Abcacis, médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, entrevistada pela agência Lusa. Coronavírus, o agravamento da pandemia leva a Europa a reforçar medidas. A Alemanha somou mais de 67 mil casos e 446 mortes no último dia. Portugal entrou hoje em situação de calamidade. A nova variante Omicron tem sido detectada em vários países, nomeadamente aqui em França, onde foram recenseados 13 casos suspeitos. A França, que ultrapassou ontem os 46 mil novos casos em 24 horas, decidiu aplicar novas restrições. O governo anunciou esta tarde que quem chegar do exterior da União Europeia terá de apresentar um teste negativo à entrada do território, mesmo tendo sido vacinado. Turquia, o presidente Erdogan insiste em baixar as taxas de juro para apoiar as exportações, apesar da hiperinflação, numa altura em que a lira turca atinge mínimos históricos e o poder de compra dos cidadãos cai a pique. Mais por nós, com José Pedro Tavares. Apesar da Turquia registrar uma inflação elevada, 21%, e enquanto os mercados exigem a subida das taxas de juro para a controlar, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan é partidário de uma política de dinheiro barato que mantenha a economia ao rubro. Nos últimos 4 meses, o Banco Central já baixou as taxas de juro 3 vezes, depois de sugestões do presidente, que anteontem voltou a reiterar numa entrevista à TV que pressionará para novas baixas no futuro. Como resultado, a lira turca voltou ontem a desvalorizar 4% e já perdeu 45% do seu valor contra o euro desde o início do ano. Há 4 anos, um euro comprava 4,7 liras. Hoje compra 14,8. O presidente turco fala, entretanto, de uma verdadeira guerra de libertação económica e convocou o Conselho de Defesa Nacional para analisar aquilo que considera ser ataques do exterior. Esta desvalorização tem levado a uma queda abrupta do poder de compra e do valor das pensões e poupanças dos turcos. E pela primeira vez desde os protestos populares em 2013, várias manifestações saíram espontaneamente à rua na semana passada para protestar contra as políticas económicas de Erdogan. Já as exportações têm aumentado em flecha, já que os produtos fabricados na Turquia registram agora preços muito competitivos. Como resultado, a economia turca está globalmente a crescer. Estima-se que registra um aumento de cerca de 10% em relação ao ano passado, no final deste ano.
Os analistas financeiros dizem, porém, que esta política de crescimento económico baseado em crédito barato é insustentável e muito arriscada, com consequências a médio prazo graves. José Pedro Tavares, RFI em Ankara. Aqui em França tem início nesta quarta-feira mais uma edição do popular Festival Les Trans Musical na cidade de Rennes. O encerramento do festival está previsto para domingo, 5 de dezembro. Mais por nós com Leonardo Silva. Segundo Jean-Louis Brossard, diretor do MAS Internacional e inovador dos eventos musicais em França, as Transmusicais de Rennes prosseguem em 2021 a sua história de encontro entre as novas correntes musicais do rock metal feminista indonésio ao R&B tamil, passando pelo hip-hop, o electrobeat, a pop, a funk e a canção. A 43ª edição do emblemático festival francês mantém o seu caráter pluricultural, mas como a maioria dos eventos está confrontado com alguns cancelamentos devido à atual situação de pandemia. A Star Feminine Band, orquestra de adolescentes formada por um professor de música e proveniente de uma vila do Bénin, será uma das atrações das 43ª Transmusicais com o seu Afropop. O evento encerra domingo, dia 5 de dezembro. Em 2021, o artista em residência será o jovem rapper francês de Rennes, Luigi Peca, com a sua crónica sobre a atualidade global numa variante da hip-hop e canção pop. Entretanto, no Brasil, na perspectiva das presidenciais de outubro do ano que vem, o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que espera ser reeleito para um segundo mandato, formalizou ontem a sua adesão ao Partido Liberal, 2 anos depois de se ter desvinculado do PSL, partido pelo qual tinha sido eleito. De acordo com a lei brasileira, nenhum candidato pode concorrer à magistratura suprema sem ter filiação política. Entretanto, em Moçambique, as autoridades estão a investigar 2 casos suspeitos da variante Omicron da Covid-19. De acordo com o ministro moçambicano da Saúde, os resultados serão revelados nos próximos dias. Mais por nós, com Orfeu Lisboa. Com a descoberta da nova estirpe da Covid-19 na vizinha África do Sul, as autoridades de saúde de Moçambique iniciaram um trabalho de monitoria, o que permitiu chegar à seguinte conclusão, torna público o ministro da Saúde, Armindo Tiago. A partir desta investigação, usando a técnica de PCR, encontramos até então 2 casos suspeitos de infecção pela variante Omicron. Estes casos serão confirmados por sequenciamento genético ao longo dos próximos dias. No entanto, os nossos resultados preliminares, associados à proximidade geográfica com países onde esta variante já foi confirmada, eleva a probabilidade de ocorrência desta variável no nosso território nacional. Os 2 casos suspeitos foram identificados na cidade de Maputo e na província de Inhambane, ambos no sul de Moçambique, em cidadãos sem nenhum histórico de viagem. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Nas artes, o artista angolano Né Gonçalves vai lançar no início do próximo ano o seu 4º álbum. Em entrevista à RFI, o cantor falou sobre este novo trabalho. Nós vamos continuar a ter essa diversidade, portanto, de estilos. Vamos continuar a ter este cuidado máximo nos arranjos. De igual modo, poesia nas letras, melodias que considero apreciáveis, mas vamos ter coisas muito diferentes. Por exemplo, músicas tocadas de modo muito clássico, com piano clássico, e ao mesmo tempo o samba mais profundo, mais tradicional de Angola. Eu diria que a principal diferença entre o último trabalho, Dengueweto, e as obras anteriores é o facto de termos mais participações, mais artistas a participar do último álbum, nomeadamente Yuri da Cunha, num samba tradicional angolano, Tito Paris, numa morna, a Cíntia, que é uma artista ainda desconhecida, igualmente num samba-canção, e também a Celda, num bolero. Essas serão as grandes alterações, as grandes novidades, na medida em que no passado isto não foi acontecendo, a não ser no Semba Mar, o disco anterior, em que houve uma participação da Marisa portuguesa. Era Né Gonçalves, entrevistado por Stefania Palma, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no Magazine Artes e que fecha este segundo noticiário.